Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer atualizações sobre o Fluminense. Temos uma notícia de um jogador que não vai deixar mais o tricolor, outro jogador também que está muito próximo de deixar o Fluminense e também vamos falar sobre Nonato e uma declaração de um jogador português falando sobre o Fluminense. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like nesse vídeo, o YouTube, desde que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E também tem duas opções novas aqui, né? Uma é hypar o vídeo, é só você ler lá ao lado do comentário, puxa pro lado, vai ter a opção hypar o vídeo. Você clica em hypar o vídeo, esse vídeo vai ter um alcance bem maior. E tem outra opção, ser membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro do canal Falando de Flu. E agora está postando vídeos exclusivos para membros, pelo menos uma vez por semana. Então você vai ter muito conteúdo exclusivo também. Então dá essa moral pra gente aí. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre John Kennedy. O Fluminense recebeu uma proposta na casa dos 6 milhões de euros pelo jogador. O Fluminense até se interessou em fazer negócio com o Shakhtar, né? Tentou aumentar um pouquinho esse valor, porém o negócio não andou por questões do jogador não querer ir para a Ucrânia. Vários fatores levaram ele não querer esse negócio. Primeiro, ele quis retornar para o Brasil por uma questão pessoal dele. Parece que a esposa dele está grávida, então ele não quer deixar o Brasil nesse momento. Também todo mundo sabe o cenário que vive a Ucrânia hoje, né? É um cenário que não é legal as pessoas morarem lá, então isso também pesou para o jogador não aceitar a proposta. Então, como o jogador não aceitou a proposta, o Fluminense não conseguiu seguir com o negócio. Só lembrando, o John Kennedy chegou a jogar fora do Fluminense esse ano, jogou durante ali, 6 meses, 7 meses no Pachuca do México. Lá teve um bom desempenho. Desde que ele retornou para o Fluminense, ainda não conseguiu mostrar para que veio, né? Teve poucos minutos como titular, só começou um jogo contra São Paulo. Ainda foi um jogo que ele não foi bem no primeiro tempo, foi sacado no intervalo da partida e desde então vem recebendo poucos minutos pelo treinador Renato Gaúcho. As informações que a gente tem é que o Renato Gaúcho bota muita fé e confiança que o John Kennedy pode ir bem. Só que no momento que o John Kennedy poderia ter mais oportunidade, vai de encontro com o momento que o Everaldo vem fazendo gols, o Germancano vem fazendo gols também, então faz com que o John Kennedy perca um pouco de espaço. Eu continuo achando que o John Kennedy é um jogador que tem muito potencial, só que a gente não sabe o que esperar dele. E também tem o seguinte, né? O tempo está passando e ele está tendo ele tem pouco tempo realmente para mostrar serviço, mostrar para que veio, para realmente se ele pode ser titular ou não do Fluminense. Mas eu gostei dele não ter saído do Fluminense. Eu acho que ele ainda pode ser útil, né, daqui até o final da temporada, porque eu ainda acredito que ele pode sim performar. Embora muitas pessoas não gostem mais dele, acreditem que ele não vai conseguir performar mais, eu ainda boto uma certa esperança que ele pode sim dar certo no Fluminense. Mas vamos aguardar para ver como que vai ser essa questão dele. Enquanto a gente traz a confirmação que o John Kennedy fica, outro jogador está muito próximo de deixar o Fluminense e trata-se de Paulo Baia. Jogador que chegou no início do ano do Fluminense, vindo do Goiás, jogador que pertence ao Primavera, time do Deco. Está quase tudo encaminhado para ele reforçar o time do Ceará. Parece que já falta poucos detalhes, né, realmente. O Fluminense já aceitou o negócio, o Ceará estava se acertando com o Primavera. E o que a gente pode falar? No início do ano, o Ceará veio aqui e levou o Lelê. O Lelê depois teve essa questão de sair para o Japão, lá não deu certo, voltou para o Fluminense e acertou sua ida para o time do Atlético Goianiense, time da Série B. O que eu acho que o Paulo Baia pode talvez ser mais útil ao Ceará? Em um determinado momento que o Fluminense estava com poucas opções ofensivas, o Paulo Baia até entrou, fez um gol, dois gols, ele tem dois gols na trajetória dele no Fluminense, né? Então eu acho que em algum momento ele pode ser útil para o Ceará. Talvez esse jogador tenha que conseguir performar no Ceará. No Fluminense não tem condições do Paulo Baia, né, ter espaço. Ele até foi bem, né, quando foi exigido, bem dentro do perfil que a gente espera dele, tá? Não é nada de absurdo, nem nada disso, mas é um cara que dentro de certos momentos ali, ele pode até ser útil. Ele foi útil em alguns momentos ali no Fluminense, mas depois ele não conseguiu ter a mesma utilidade e agora vai deixar o Fluminense para jogar no Ceará. Desejo sorte realmente esse negócio concreto de Paulo Baia, que quando teve aqui ele tentou mostrar serviço, né, mas esbarrou muito nas questões técnicas dele. É mais uma desse vídeo. Também trata-se de Nonato, né? O Nonato que deixou o jogo contra o Bahia no sábado sentindo um problema muscular, né? Até algumas pessoas falaram que era o joelho, depois parece que foi um problema muscular. Passou por exames e não preocupa a princípio, né? Então, ou seja, eu até falei que a gente não pode se dar ao luxo de perder um jogador como o Nonato. E ficou muito claro nesse jogo contra o América de Cali que o Nonato faz muita falta. O Lima entrou para fazer essa função em tese que o Nonato faz. Mas a gente vê como que o Lima não vem bem nessa temporada, né? Ele não consegue chutar.
não consegue ajudar o Fluminense na fase ofensiva, não consegue ajudar o Fluminense na fase defensiva e foi um time pobre de ideias. Mesmo pobre de ideias, conseguiu vencer a América de Cali por 2-0. Talvez se tivesse o Nonato jogando, o Nonato consegue produzir muito mais na fase ofensiva do Fluminense, consegue ajudar muito mais também na questão de marcar um pouco mais pressão. A gente poderia ter construído um resultado bem melhor. Que mesmo com o Lima não jogando nada, a gente ainda criou boas oportunidades. Então essa questão do Nonato não ter um problema muito grave, isso é bom, porque eu acho que o Nonato não deve jogar no final de semana contra o Fortaleza, também não deve jogar o próximo jogo contra o jogo de volta contra o América de Cali e só deve realmente voltar a jogar talvez no próximo final de semana. Ou contra o Red Bull Bragantino, né, no próximo sexta e sábado agora o outro, ou até mesmo só no confronto da Copa do Brasil contra o Bahia. Então ele vai ter um tempo hábil ali, né, para conseguir se restabelecer e estar 100% para poder voltar a jogar com a camisa tricolor. Mas é uma boa ter o Nonato, né, recuperado. Eu acho que vai ajudar muito o Fluminense, porque ele vem fazendo uma boa temporada. Mais uma desse vídeo também trata-se de Bernardo Silva. O Bernardo Silva concedeu uma entrevista coletiva, uma entrevista, né? Foi bem legal o que ele falou, né? Ele falou sobre os times brasileiros no Super Mundial e rasgou elogios a Fluminense e Palmeiras. Falou que gostou muito da parte tática do Fluminense, o conjunto tricolor, e que chamou muita atenção, que é um time bem ajustado e tudo mais. Então a gente vê, né, como que o Super Mundial atraiu olhares de várias pessoas do mundo inteiro para o Fluminense. Ou seja, melhorando a marca tricolor, conseguindo fazer com que outras pessoas tivessem essa visibilidade do Fluminense. Então eu acho que foi bem legal essa questão do Super Mundial em si, né? Foi uma competição que pegou, o Fluminense foi muito bem e tudo mais. Então isso também ajudou demais a equipe tricolor aí na questão da divulgação da marca tricolor. Então foi muito maneiro isso daí. Para gente estar fechando o vídeo de hoje também, a gente quer falar um pouquinho sobre a sequência de jogos que o Fluminense vai ter pela frente, né? Ou seja, o Fluminense agora tem Fortaleza no próximo sábado, um jogo muito importante o Fluminense conseguir vencer essa partida para conseguir ficar bem colocado no Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira tem o jogo contra o América de Cali, né? Jogo de volta da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, onde o Fluminense conseguiu um grande resultado e vencer por 2-1 lá na Colômbia. Por quê? Eu acho muito pouco provável o Fluminense perder esse jogo no Maracanã. Então eu acho que o Fluminense deve sim conseguir no mínimo um empate ali, né, conseguir passar de fase. O resultado foi muito bom, né? Nos credencia realmente a chegar às finais às quartas de finais da Copa Sul-Americana e depois é o foco total na Copa do Brasil, né? Entre os jogos da Copa do Brasil, a gente ainda tem um jogo que antecede, né? O jogo contra o Bahia, que é o jogo contra o Red Bull Bragantino, e depois a gente tem os jogos da Copa do Brasil, se não me engano, é o jogo do Santos, que está no meio, né, entre um jogo e o outro. O que a gente pode falar sobre isso? Eu acredito que o Fluminense tem um momento ali de conseguir resultados positivos. Eu continuo acreditando que o Fluminense vai focar muito nas Copas, então acho que a Copa pode ser, né, um fator até determinante para o Fluminense, porque a gente vê, se a gente passar pelo Bahia, a gente já está na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Então acho que a nossa chance de títulos agora acaba sendo muito nas Copas. Então acho que o Fluminense deve tentar mesclar um pouco no brasileiro, até alguns momentos poupar alguns jogadores e ter um foco total na Copa do Brasil ali, que eu acho que vai ser Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, que acho que vai ser a nossa chance de título na temporada. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu queria pedir que você deixe seu like aí, né? Seu like é super importante. Com toda vez que você deixa o like que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Também se inscreve aqui no canal Falando de Flu, né? Sua inscrição é muito importante pra gente, vai nos ajudar a chegar cada vez mais inscritos, chegar aos 13 mil inscritos, que é a nossa meta. E tem as duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, mas você puxar para o lado, clicar em hypar o vídeo. E também, se você puder ser membro do canal Falando de Flu, você ajuda muito, né, a nosso canal a cada vez mais crescer e poder melhorar, né, nossas estruturas e tudo mais. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.